Bom dia, Gonçalves. Bom dia, ouvinte da Cultura FM. Gonçalves, Limoeiro deve estar querendo saber, né, de ontem para hoje o que está acontecendo, as mudanças, quem foi cassado, o motivo. Né, muita gente não tomou conhecimento da ação, da sentença que já houve em primeiro grau. Então, eu venho aqui, né, em nome de Marquinhos Paz, o qual represento, trazer um pouco de esclarecimento para que a população possa se inteirar do que está acontecendo e do que as mudanças que vêm a ocorrer na Câmara Municipal. A priori, né, logo após as eleições, a gente pegou os relatórios de votação e percebeu que tinha uma candidata que teve a sua votação zerada, ou seja, ela foi candidata e não teve nenhum voto. E a princípio isso não era, né, isso não, por si só, não configura uma fraude eleitoral. Né? Às vezes a pessoa se candidata e por N razões, talvez até não tenha conseguido votar nela mesmo no dia. Mas a gente começou a fazer uma investigação particular e percebeu que essa candidata ela era irmã do dirigente do partido, o qual em questão é o PDT. E a gente começou a perceber que havia indícios de irregularidade e a gente entrou com a ação, né, de investigação de mandato eletivo. E no curso do processo ela foi ouvida, foi juntado provas, ao ponto que o juiz de primeiro grau, o Dr. Alfredo, deu a sentença, né, anulando os votos do PDT e cassando o mandato o qual foi eleito o Jaciel do Parque. E diante dessa decisão, eu me lembro que na época até a gente deu entrevista também na Cultura FM, e o processo foi para a sede de recurso no TRE. Chegando no TRE, né, foi-se discutido novamente essa questão, se realmente foi configurado fraude ou não, e como a sentença de primeiro grau ela foi muito clara, né, Dr. Alfredo brilhantemente discorreu durante a instrução do processo e ficou constatado que ela simplesmente foi candidata para preencher a cota de gênero, né, aquela cota de 30% de candidatas femininas, que é uma ação afirmativa para que as mulheres elas possam integrar o quadro político, trazer a sua participação no quadro político. E a gente sabe que desde das eleições presidenciais de 2018, o TRE ele sinalizou que não ia ser conivente com esse tipo de prática, que a gente costuma chamar de candidatura laranja, né? Que coloca a pessoa ali simplesmente para fazer de conta e burlar a legislação. Então isso já foi sinalizado, e nas eleições de 2020 teve uma série de ações, de movimentos do TRE junto com a OAB para combater esse tipo de irregularidades. Porém, mesmo com todo esse aparato, isso veio a ocorrer não só em Limoeiro, mas a gente tem tomado ciência de que em diversas cidades da nossa região isso aconteceu, assim em Glória do Goitá, em Machados, na cidade de Flores, Tacaimbó, né, 5 vereadores foram cassados e, salvo engano, lá vai ter que ter eleições novamente. Então, o TRE, né, mais uma vez, votou, nesse caso, como tinha sido o Jaciel que tinha recorrido para reformular a sentença ao qual tinha cassado, e o TRE votou, né, rejeitando o recurso e mantendo a sentença de primeiro grau, ao qual determinava a cassação do mandato do vereador. O que todo mundo se pergunta é o que é que vai acontecer agora. A gente sabe que quando do término da eleição, quando faz a votação, a gente vai para fazer os cálculos com relação ao coeficiente eleitoral. Cada partido, com o número de votação que vai atingindo o seu coeficiente, ele vai elegendo um vereador. Quando chega ao ponto de não ter mais atingir o coeficiente, a gente começa, não é? E ainda tem vagas a ser preenchidas, no caso aqui em Limoeiro são 15 vagas de vereador,
a gente costuma se utilizar o partido que tem a maior sobra, ou seja, aquele partido que não atingiu o coeficiente, mas os votos que sobrou, o que tiver a maior sobra vai preenchendo vaga. Na medida em que tem vaga, ele vai preenchendo. Então, na nossa contagem, o PSB, né, ficou na eminência de que, se aparecesse uma vaga, o partido que teria mais sobra na próxima rodada para preencher a vaga seria o PSB, que é o partido que Marquinhos faz parte. Então, a gente, quando ingressou com a ação, a gente já tinha feito os cálculos e sabia que, se a próxima vaga que aparecesse, ele era quem iria assumir, porque o PSB seria o partido, na última rodada da contagem do coeficiente, seria o partido que tem a maior sobra, e assim ele entraria para ocupar, né, uma cadeira dentre os 15 daqueles que foram eleitos. O que nos resta agora é a publicação do acordo. A votação foi ontem, por unanimidade, né, seguindo o voto da relatora, doutora Mariana. Então, aguardar a publicação do acordo, que deve sair por esses dias. A Justiça Eleitoral, ela vai publicar o edital de recontagem dos votos, e assim, com a recontagem, o novo candidato que vai ser eleito, que vai preencher a vaga, que no caso é Marquinhos Paz. A questão da posse, aí tem que aguardar, depois que tem esse edital de recontagem, vai ser intimada a Câmara dos Vereadores, e não sei se nessa próxima sessão, onde Daniel do Mercadinho vai tomar posse no dia 1º, ou na sessão posterior. Aí o que nos resta agora é aguardar esse trâmite, né, legal, para poder ter definido uma data a respeito da sua posse. Lembrando, Gonçalves, que o trabalho que foi feito não é uma questão pessoal, é uma questão de direito, o qual se verificou uma irregularidade e buscou corrigir essa irregularidade, até para preservar a lisura do pleito eleitoral, aqueles que foram e votaram conscientemente, com o coração aberto, com desejo de mudança. Então, em respeito ao voto do eleitor, por isso que compete à sociedade, compete a todos os setores, inclusive a OAB, ela tem uma participação fundamental, na lisura das eleições, na preservação de que as eleições elas sejam limpas, elas sejam claras. Então, o nosso trabalho foi simplesmente de cumprir com a ordem jurídica de acordo com a legislação eleitoral. Desde já, eu agradeço a atenção a todos, um forte abraço e tenham um bom dia.